Glória ao nome do Senhor, aqueles que estão aqui juntos para aprendermos um pouco mais da sua palavra, aprendermos um pouco mais através das sagradas escrituras. Você que ainda não assinou o canal, assine, compartilhe para que venha receber mais vídeos e Deus venha o tocar através das sagradas escrituras. Você que tem um tema que quer tirar dúvidas ou que quer que faça um vídeo, pode deixar nos comentários, estaremos olhando com todo o carinho, com todo o empenho e dedicação para que nós venhamos estar atendendo aos pedidos dos irmãos, para que os irmãos venham a ser edificados pela palavra do Senhor. O texto a qual eu gostaria de trazer se encontra em Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu quero trazer uma palavra: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Nós somos seres humanos e dentro da nossa natureza humana, a gente queremos crescer, queremos desenvolver, queremos amadurecer, queremos desenvolver em alguma coisa. E para isso a gente projetamos, a gente sonhamos, a gente almejamos, fazemos metas e queremos alcançar esses projetos e essas metas. Muitas das vezes nós não vamos agora alcançar algumas metas, não vamos alcançar alguns propósitos, por alguns motivos. Porque Deus ainda não chegou o tempo de você viver aquilo que Deus tem para você. Você ainda não semeou a quantidade correta para que você venha colher aquele fruto, porque tem pessoas que pensam que ele vai receber porque ele é merecedor, porque ele é filho de Deus, porque ele é uma nação eleita, santa, mas na Bíblia tudo vem na base da colheita. O que semeares, isso colherá. E às vezes a pessoa quer colher algo na sua vida que ela não plantou. É uma promessa, porém não chegou o tempo, Deus ainda não o preparou, ele ainda não semeou para viver aquilo, e ele está aguardando. E as pessoas, quando não vão bater as suas metas, quando não vão bater os seus projetos e sonhos, elas vão agora começar a se frustrar, elas vão ficar agora inquietos, elas agora vão ficar pessoas que elas vão agora manifestar inquietações no coração, e ela vai começar agora a cair na área da preocupação. O que será de mim? O que será dos meus projetos? O que será do meu futuro? O que será da minha vida? E isso é algo muito problemático quando nós começamos a ter essas indagações, porque nós começamos a não confiar mais naquele que fez a promessa. Nós agora estamos enfraquecendo na fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E também nós temos que conhecer a palavra de Deus, as bênçãos de Deus, e nós temos que também entender os caminhos que Deus tem para nós, o que Deus ele tem guardado para nós, o que Deus tem prometido para nós, o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós temos que ser pessoas muito maduras, muito sensatas, porque nós somos seres humanos. E os seres humanos é cheio de debilidade, cheio de dificuldade, cheio de ansiedade, cheio de inquietações. E às vezes a falta de fé, por não conhecer a Deus, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer os caminhos de chegarem nas bênçãos. Eu costumo dizer, igual está lá escrito em Atos 13, havia em Antioquia profetas e mestres. O profeta é aquele que vai revelar os sonhos e os projetos de Deus, as vontades de Deus na nossa vida. O mestre é aquele que vai ensinar as pessoas a alcançarem aquelas metas, aqueles desejos. A pessoa vai ser um empresário, vai ser próspera, o profeta ele vai falar, ele vai trazer, ó, Deus quer te prosperar, Deus quer te enriquecer.
O mestre é aquele que vai chegar e vai falar assim, ó, você tem que semear no reino, você tem que semear na obra, você tem que semear aquele que mais semeia, seja com o órfão, seja na viúva, a começar pelos domésticos da fé, para que não venha entrar a desonra. Você também tem que semear na obra, você tem que sacrificar, obedecer, você tem que estar dos alinhamentos, tem que esperar o tempo. O mestre, ele vai fazer esse papel de estar instruindo, ensinando, ajudando, para que aquela pessoa venha viver aquelas metas. E até a pessoa que é acompanhada, ensinada, ajudada, instruída, ainda vai ter que esperar uma coisa chamada tempo. O tempo da semente germinar, o tempo do propósito de Deus, o tempo que ela vem amadurecer, estar preparado para viver aquela bênção. E a pessoa até chegar nisso, tem muitos que vão se frustrar, tem muitos que vão naufragar na fé, tem muitos que não vão perseverar, tem muitos que vão querer pegar atalhos, tem muitos que vão querer ajudar a Deus. Você pode ver que isso é comum, tudo isso que eu estou citando na Bíblia. Pessoas querendo ajudar a Deus, como na Bíblia vai dizer Abraão, Adão. Pessoas querendo ajudar a Deus, pessoas querendo fazer o trabalho de Deus, pessoas querendo cortar caminho, pessoas querendo seguir segundo a sua visão, segundo o seu entendimento, segundo aquilo que ele acha que vai dar certo. E sem a bênção de Deus, sem o tempo de Deus, mesmo que a pessoa tenha promessa, isso pode trazer prejuízos. Abraão tinha promessa, porém quis ajudar a Deus, saiu do tempo de Deus, saiu da posição do que Deus queria, e ele ficou no molho de Deus, porque ele estava inquieto, ele estava ansioso, ele queria apressar as coisas na vida dele. E Deus lá, depois de 10 anos, vai dizer, quanto a minha promessa está de pé, quanto a ti ande na minha presença e ser perfeito. Ou seja, nós temos que o quê? Andar na presença de Deus. Quando você corta caminho, você sai da presença de Deus. Quando você quer ajudar a Deus, você sai da presença de Deus. Quando você caminha segundo o seu entendimento, o seu intelecto, a sua visão humana e carnal, infelizmente, às vezes até por conselhos de terceiros e às vezes até influenciado por demônios, você vai sair da presença de Deus. Por isso que ele vai dizer, ande na minha presença e ser perfeito. E esse perfeito que Deus está cobrando não é uma perfeição dentro dos seus atributos, porque Deus é perfeito, mas a perfeição que Deus ele cobra do ser humano é a constância, é o coração, é a dedicação. Abraão, ele era uma pessoa humana, cheio de falha, cheio de limitação. Você pode ver a trajetória dele, um homem que errava, um homem que tinha muita dificuldade, porque ele estava aprendendo, amadurecendo na caminhada na fé. Porém, um homem esforçado, um homem que priorizava as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, era altar, era poço e era, era altar, era cabana e era poço. Ou seja, eram as coisas de Deus, depois sua casa, depois o trabalho. Ele tinha um estilo de vida, ele tinha um roteiro, priorizando primeiro a Deus, a sua casa e o trabalho. Isso não quer dizer que ele negligenciava, mas o seu coração primeiramente estava nas coisas de Deus, porque quando nós priorizamos as coisas de Deus, as nossas coisas vão fluir, a nossa vida vai fluir, tudo na nossa vida Deus vai abençoar, mas para isso nós temos que estar na posição, nós temos que ter fé. Então nós temos que esperar o tempo certo de viver as bênçãos de Deus. Não podemos ficar preocupados com coisa alguma. É isso que o texto, no decorrer do resto do texto, ele vai dizer. Nós não podemos ficar preocupados. O que é a preocupação? A ausência de confiança, a ausência de fé, a ausência de esperança. Quando a gente não crê, quando aquilo sai do nosso controle e a gente não tem a fé para confiar que não saiu do controle de Deus, que estamos no tempo de Deus, que estamos aguardando em Deus, isso pode trazer graves prejuízos. Nós podemos ficar preocupados, nós podemos ficar inquietos, nós podemos ficar ansiosos, nós podemos agora ficar tristes, angustiados, caímos dependendo da situação, entrarmos em depressões, tomarmos atitudes e escolhas fora da vontade de Deus, e isso irá gerar na nossa vida muitos prejuízos, muitos infortúnios, e poderemos ficar no molho igual ficou Abraão, 10 anos no molho. Tem gente falando, mas a promessa não cumpre, porque você às vezes saiu do centro da vontade de Deus, saiu da perfeição, a perfeição que Deus ele quer, que nós íamos ficar no centro da vontade dele.
E aqui nós podemos falar, nós temos que lançar aos pés de Deus toda a ansiedade, porque é natural do ser humano ser ansioso, querer que as coisas venham a acontecer depressa, queremos que tudo venha sair da forma que nós planejamos. Coisa boa é nós esperarmos e confiarmos nas coisas de Deus. Coisa melhor ainda é você ter o discernimento e o entendimento e a maturidade, a sabedoria através das escrituras, do seu espírito, através das revelações de Deus, para que você venha saber o tempo que você está vivendo. Se é um tempo de plantação, se é um tempo de colheita, se já chegou o tempo de você viver, porém você está fora da posição ou está fora do alinhamento. Porque enquanto você estiver fora do alinhamento, você não vai viver a bênção de Deus, por mais que você tenha promessa. Essas semanas, Deus me usou para 2 pessoas na área profética, que já tinha chegado o tempo delas viver as bênçãos de Deus. Porém, por causa de bloqueios, por causa de áreas que eles tinham sofrido no passado, eles agora estavam receosos, estavam com medo, não queriam se lançar mais e se colocar na posição para que ele viesse viver a promessa, por causa dos bloqueios, dos traumas e das fortalezas que criaram na mente. E aquelas pessoas estavam tendo dificuldades agora de viver o novo de Deus, a promessa de Deus. E Deus agora traz um alerta através dos seus profetas para que aquela pessoa viesse se alinhar, viesse agora se posicionar na posição que Deus queria, para que eles viessem agora viver a bênção de Deus. Então nós temos que lançar a Deus as nossas ansiedades. Nós não podemos ficar preocupados com os cuidados da nossa vida, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou o que vamos vestir, porque o ser humano ele tem a mania de preocupar, ele tem a mania, às vezes por falta de fé, às vezes porque a situação está muito difícil. Muitos podem dizer: pastor, você não sabe a dificuldade que eu estou passando, você não sabe a necessidade que eu estou passando. Irmãos, eu também caminho por fé, eu também vivo na dependência de Deus. Eu sei o que é você acordar de manhã sem saber o que vai comer no almoço, sem saber o que vai comer no jantar, porque não tinha tudo, e Deus ali prover, e Deus ali trazer, e Deus ainda te surpreender, e Deus ainda trazer não só o que você viesse se alimentar ou viesse vestir, mas também venha trazer algo que vai te sobressair, desejos que estavam no seu coração, que você tinha desejos, Deus ele também realiza. Eu sei o que é isso, mas só que Deus ele vai às vezes nos testar, vai às vezes nos provar, vai às vezes agora parece que nos prensar, vai às vezes nos lançar no fogo da provação, para ver onde está o nosso coração, se o nosso coração está em Deus verdadeiramente ou nas coisas que Deus tem dado. E às vezes parece que vai sair da nossa força, do nosso entendimento. A nossa vontade humana é você às vezes surtar, às vezes abandonar, às vezes desistir, às vezes reclamar, às vezes murmurar, mas você confiar e perseverar e falar: Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é Deus. Aleluia! Então nós não podemos deixar, mas nós temos que esperar o tempo de Deus. A inquietação ela vem quando você quer receber algo, quando você quer viver algo, quando você tem um projeto, um sonho, e aquilo não vai realizar da maneira ou do jeito que você quer. E você começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado, começa a ficar inquieto, e isso pode ter um efeito negativo. Porque quando a pessoa ela está com falta de fé, ela está inquieto, não está confiando em Deus, mas as pressões e as lutas e as guerras, os desertos, os vales, as provas, elas vêm agora contra aquela pessoa às vezes por falta de estrutura, por falta de fé, por falta de confiança, por falta de recorrer a Deus, por falta de se refugiar em Deus, por falta de procurar pessoas espirituais para que venham ajudar, aconselhar. Aquela pessoa às vezes ela vai tomar decisões, ela vai sair do foco, vai sair da posição e ela vai retardar a bênção na sua vida. Aí não vai ser mais uma questão de tempo. Existem coisas que vai ser somente o tempo aparecer para que você venha viver a bênção. Porém, quando você está fora da posição, ainda que chegue o tempo, ainda que chegue o momento, você não vai viver. Então, não venha ser inquieto,
mas venha esperar em Deus e venha se preocupar. A primeira preocupação que eu falo direto para minha esposa, minha única preocupação que eu tenho, na verdade, não é nem a primeira, na verdade é praticamente a última, dentro do meu conhecimento bíblico, é não sair do centro da vontade de Deus. Agora, dentro da minha humanidade, eu sou cheio de guerras, cheio de lutas internamente, externa, mas só que a minha mente ela tem um objetivo e um foco, estar no centro da vontade de Deus. Porque independente do que você está passando, do que você está vivendo, quando você está no centro da vontade de Deus e a bênção de Deus ela já chegou, o tempo você vai viver, você vai chegar. Deus ele vai te testar, mas ele vai te aprovar. O diabo vai te tentar, mas não vai conseguir te vencer. As lutas vão vir, mas não vai conseguir te derrubar. As tentações vão vir, mas não vai conseguir fazer você cair, mas você vai permanecer de pé, porque o seu intuito, a sua vontade, a sua força está em Deus. Outra coisa que eu digo, é muito comum você ver eu falando, quem me conhece ou quem está agora assistindo vídeos, é falando que a minha maior preocupação é de estar querendo o quê? Se aproximar de Deus. Quanto mais as lutas aumentam, quanto mais as guerras aumentam, quanto mais as provas aumentam, mais eu oro, mais eu me santifico, mais eu busco. Para buscar o quê? Para que Deus venha mudar a sua situação? Não. Para que Deus venha aumentar a minha estrutura espiritual. Para que Deus venha me dar força. Para que Deus venha me dar graça. Tá faltando fé, eu vou ler mais Bíblia. Tá faltando mais as coisas de Deus. As lutas estão sobressaindo. Eu estou perdendo a minha... Estou afetando o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Eu estou surtando, estou saindo de si. Isso aí está afetando minha vida. Eu estou começando a ficar preocupado, ansioso, inquieto, questionando por causa da minha humanidade. Eu vou descer na presença de Deus. E Deus ele vem trazer na minha vida paz, tranquilidade, estrutura, refrigério. E eu continuo caminhando. Porque de tempos em tempos a Bíblia fala que o diabo de tempos em tempos ele vem e volta. Com pressões, com lutas, com guerras, com perseguições. Vai levantar pessoas, vai ser ele próprio com coisas espirituais. E você tem que resistir. Por isso que a Bíblia fala de tempos em tempos. O diabo ele volta, ele vem de novo. Aí você vence. Aí passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2, passa 5. Ele volta, você de novo. Resiste em Deus. Por isso que a Bíblia fala, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E você agora vai ser vencedor em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Borges, da Igreja Centro de Avivamento e Missões, do pastor Salmão e pastora Suzana, os pastores presidentes. E estamos aqui para contribuir através da palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de conselho para trazer edificação. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia.